Amém, irmão? Onde você está? Feche seus olhos. Vamos acender louvores ao nosso Deus essa noite, amém? Só Ele é
Precisamos do teu amor.
presença
Graça e paz, queridos e amados em Cristo Jesus. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, nós precisamos nos reprogramar em Cristo Jesus, porque nós não somos deste lugar, nós somos do céu. E porque nós somos do céu, nós precisamos viver as realidades do céu sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Então, nós crescemos dentro de programas, sistemas religiosos que nos ensinam e, reformula o Evangelho de Cristo ao padrão de cada ministro do Evangelho, conforme ele acha que é adequado para o povo. Mas nós não somos desse mundo que nós vivemos, nós somos do reino dos céus. E a Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se a nossa cidadania ela é no céu e não aqui, nós não podemos nos aperfeiçoar, nos aprimorar dentro de um sistema humano, mas nós precisamos sim, sermos reprogramados em Cristo Jesus, para vivermos a excelência do reino dele, do evangelho dele, até que ele venha para nos buscar. Quantos podem dizer amém? Então, precisamos deixar, que os programas, muitos programas que nós aprendemos humanos, ensinados a nós, dentro de ministérios, isso quando eu falo são ministérios de igrejas, é um padrão religioso, que cada um segue o seu. Hoje se fala muito pouco de Cristo, da volta de Cristo, se fala muito pouco do reino de Deus, e é mais uma placa de igreja, porque nós temos isso, nós temos aquilo, nós fazemos isso e aquilo, e é tempo de nós vivermos o Evangelho de Cristo, sendo totalmente restabelecidos dentro daquilo que a palavra diz para nós. Amém? Então nós precisamos deixar Deus, Ele nos reprogramar, para que nós possamos viver a fé que funciona em nós. Uma fé que funciona em nós. E nós somente teremos uma fé que funciona em nós quando nós somos redirecionados pelo céu, e não por uma palavra humana, a campanha, do impossível, a campanha disso e daquilo. Não, queridos, tudo já foi feito no céu, então nós só precisamos entrar naquilo que já foi feito e descansarmos na palavra de Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Então, como Deus vai nos reprogramar? Como seria, ser reprogramado por Cristo Jesus? Nós temos falado há muito tempo, sobre as práticas espirituais. A igreja, ela se tornou religiosa, ela se esqueceu das práticas, é uma igreja que não jejuma mais, uma igreja, que não tem uma doutrina de oração, uma igreja, que não adora mais ao Senhor se não aparecer uma letra para um data show para você cantar, e aí um direcionamento humano, levante a sua mão, faça isso, faça aquilo. Não,
Nós precisamos ser reprogramados por Cristo Jesus. Nós somos cidadãos do céu. Então, quando nós estamos nesse ambiente, sabe, nesse salão que nós chamamos de igreja, esse lugar é o nosso lugar de encontro com o Pai também. Também porque não é só aqui, é nas nossas casas, nos nossos quartos, sabe? A sós com Deus. Mas quando nós estamos aqui para um encontro coletivo com Cristo Jesus, Cristo Ele quer manifestar em nós aquilo que Ele tem estabelecido e falado aos nossos corações por meio da palavra simples. Então, viver, sabe, as práticas espirituais é aprender a viver o evangelho simples, sabe, a confissão da palavra, sabe, a oração em línguas, a meditação da palavra, e isso aqui nós manifestamos, mas é no nosso quarto, é em secreto, sabe, é no escondido, onde ninguém está vendo, que você realmente estabelece e se reprograma em Cristo Jesus, para que Ele revele em você aquilo que já foi feito, amém? Para que Ele revele segredos que nós não conhecemos, e somente são conhecedores aqueles que são tementes a Deus. A palavra diz que os segredos dele são revelados àqueles que o temem. Então nós precisamos viver uma vida totalmente entregue ao Senhor Jesus. Quando você se esvazia de si mesmo, sabe, você tira tudo aquilo que veio do homem, sabe, tudo aquilo que é natural, e você deixa que Cristo Ele comece a implantar em você a palavra dele, de uma forma simples, sabe, dizendo que tudo já foi feito, sabe, revelando coisas que você não entende. Quando nós somos, sabe, deixados ser reprogramados por Cristo Jesus, a tua vida muda. E você passa a viver a existência. Olha para mim, Tiago, quando eu olho para você, eu sei que é para olhar para essa câmera, mas às vezes eu quero olhar para você também, né? Então, quando nós passamos a viver isso, isso vem transformando as nossas vidas, e você deixa que Cristo seja a base de tudo na sua vida. Sabe, não é mais o ensinamento humano, a doutrina da igreja tal, a programação da igreja fulano de tal, ou o sistema assim, aquilo. Não, mas a base de tudo é Deus. Quando a base de tudo em nós for Deus, sabe, quando você receber direto do Pai a revelação, as diretrizes de vida e conduta com Cristo Jesus, a tua vida vai ser transformada. Amém? Então deixe que Cristo Ele construa em você, para que a base de sustentação da tua vida cristã seja o Pai. Porque nós não somos chamados para sermos a imagem de ministério tal, e ministério tal, e ministério mais de Cristo Jesus. Nós somos a imagem do Pai nessa geração. Amém? Colossenses 2, versículo 6. Colossenses 2, versículo 6 diz assim, ó: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Sabe o que diz esse texto aqui? Ele não está falando aqui de uma congregação, mas ele fala de Cristo, sabe? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Não importa se você recebeu Jesus Cristo na comunidade cristã Alcance, eu no Ministério Ouvir e Crer, na Assembleia de Deus, na Universal, e aí vai. Não é disso que o Senhor está falando, mas Ele fala assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Porque nós recebemos Cristo e precisamos viver nele, e não dentro de uma religiosidade, de uma congregação ou ministério tal. Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé.
sabe? Então, a igreja ela perdeu muito o sentido e o foco, porque hoje não se ensina mais viver um relacionamento com o Pai, mas apenas o rito de ir. E nós temos falado por muito tempo que não é tempo mais de nós vivermos uma religião, de ir, mas é tempo de nós sermos aquilo que Cristo nos chamou para sermos, autênticos e simples na vivência da fé. Autênticos e simples na vivência da fé. Amém? É isso que Deus ele nos chama, transbordando de gratidão. Autênticos e simples na fé, sabe, enraizados, edificados, firmados na fé, sabe, como fomos ensinados, queridos. Quando nós recebemos a Cristo, ninguém falou assim para você, ó, vai à igreja no domingo, vai na igreja na quinta, sabe, faça campanha, dê o teu dízimo e... Sabe, o que o Pai ele espera de nós é que a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, é que nós mergulhemos em um relacionamento de intimidade com Ele. E aí a própria palavra diz que aquele que se achega até o Pai se achegará até Ele, né? Então é um relacionamento. O Evangelho ele nunca nos ensinou a viver a religião, mas ele sempre nos direciona a um relacionamento com o Pai. Então, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, Senhor, continue a viver nele e enraizados, edificados na fé nele e somente nele. Amém? Então, as práticas espirituais, queridos, elas vão te reprogramar a andar pela fé. E não apenas por um rito religioso apenas, né? Mas ele vai fazer funcionar uma fé operante em você. As práticas espirituais, vou repetir, vão fazer funcionar em você o evangelho verdadeiro e simples, de prática, porque não é uma teoria, mas é uma prática, né? Isso aqui não é uma teoria, é uma prática. Se nós não colocarmos em prática, nada muda. Sabe, nada faz sentido. O homem natural, ele já é programado a resolver tudo por si mesmo. Nós queremos dar um jeitinho, procuramos uma solução e tentamos resolver, sabe? Só que nem tudo nós conseguimos, porque o homem natural, ele também é limitado. E em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos reprograma a não vivermos pelo natural, mas Ele nos dá uma consciência de Cristo Jesus pela fé, sabe? Ele diz... gere a existência. Sabe, irmãos, nós precisamos viver a totalidade desse evangelho na prática, vivendo isso aqui, sabe, como verdades nas nossas vidas. Não é tempo de nós apenas vivermos a teoria, mas é tempo de nós colocarmos esse evangelho em prática, dizendo: Senhor, traz a existência, faz, sabe, eu profetizo, sabe, eu decreto aqui a existência, porque a tua fé, ela está dentro de você, e nós precisamos fazer essa fé operante sobre as nossas vidas. Quando você é autossuficiente, Deus ele não é necessário mais na tua vida. E é isso que acontece dentro da igreja religiosa. Ela é tão autossuficiente, a gente foi tão bem ensinado que você sabe fazer tudo. Você sabe cantar, você sabe pregar, você sabe dar um bom sermão, receber as pessoas, sabe, você faz tudo tão bem que Deus ele não é mais necessário. E é esse tempo que Deus ele tem nos chamado a igreja de volta, sabe? Uma igreja orgânica que anda pelo Espírito. Ela recebe e ouve do Espírito e ela pratica aquilo que ela ouviu, sabe? Não é mais uma noite de preparo de uma palavra, sabe? Eu vou estudar porque eu preciso levar uma boa mensagem. Não, sabe? É apenas se entregar de uma forma simples, hora após hora, ouvindo do Espírito, e Ele vai falar ao teu coração aquilo que é a palavra e a mensagem de Cristo. E a gente é tão programado que você não dá mais o espaço para o Espírito Santo, sabe? A mensagem não é mais de Deus, é sua, porque nós não conseguimos mais ouvir do Pai. E hoje, com uma grande facilidade do computador, da internet, né, você vai lá e pesquisa, né, basta você colocar um tema, né,
vida com Deus. Vai aparecer uma série lá de coisas. Mas Deus, Ele não nos chamou, queridos, para vivermos, sabe, apenas a religiosidade. Ele quer que nós vivamos a verdade na íntegra de um evangelho simples e praticável. É praticável quando nós queremos praticar esse evangelho com Cristo. Mas a facilidade, ela sempre tenta nos levar para isso, sabe? Mas quando você aprende a prática disso, sabe? De entrar para o teu quarto e orar ao teu pai que te vê em secreto, gastar tempo ali. E o quarto, ele não é um lugar físico, como nós já falamos muitas vezes, mas ele é um lugar escondido, um lugar que é seu e dele. Então qualquer lugar onde você possa se entregar ao Pai, sabe, e nem sempre vai ser a mesma coisa. Um dia tu vai estar chorando, um dia tu vai estar, sabe, meditando, um dia, sabe, Deus vai estar falando ao teu coração, um dia tu vai estar rolando no chão, sabe, cada dia é um dia, mas Deus, Ele fala. E nós precisamos aprender a viver isso novamente, queridos. A igreja que anda com o Pai, não uma igreja que anda com um sistema, porque essa igreja é assim e a gente precisa andar assim, sabe? Com todo um rito religioso de cada igreja. Mas a igreja de Cristo, ela é pessoas, e pessoas que hoje tem acesso ao Santo dos Santos, sabe? Você não precisa do intermediário chamado pastor, profeta, que seja lá quem for, sabe? Você precisa se entregar ao Pai, sabe, por completo, e dizer: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Acho que tem uma música assim, né? Nós precisamos, queridos, nos entregar. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe, existe alimento aqui para nós. Aqui agora não estou, sabe, tirando essa construção de comereis o melhor da terra, que a gente só vê o material, né? Quando se fala esse texto, comereis o melhor, tereis a melhor casa, o melhor carro, comereis o melhor, sabe? Cristo, Ele tem o melhor para você em tudo, queridos. Se quiserdes e me ouvirdes, sabe? Não é tempo mais de ouvir blá 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 da religião, mas é tempo de você mergulhar em uma simplicidade no qual Cristo, Ele vai manifestar e falar ao teu coração aquilo que o homem não falou, porque existem segredos aqui que não foram revelados ainda, e serão revelados àqueles que o temem, que o buscam, que têm sede, que têm fome, sabe, que querem estar próximo de Cristo Jesus. Então, né, faça morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena de vocês, sabe, vivam a simplicidade do Evangelho, desde que Cristo, Ele construa todos os dias uma base, que é somente dEle. Sabe, aonde você tem a certeza de que é Deus que está falando. Lembrando a palavra do profeta Marcos Paulo, né, do domingo passado, que ele diz que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que dizemos, porque nós estamos falando do Evangelho de Cristo. Então não podemos falar qualquer balela, sabe, falar qualquer coisa, mas é as palavras de um reino inabalável de Cristo Jesus, e nós precisamos ter a certeza desse Evangelho, sabe, queridos, não só em conhecimento, mas de vivência, para dizer assim, é real. E nós só temos essa vivência se nós começarmos a praticar o Evangelho na íntegra. Amém? Então, as práticas espirituais, elas te reprogramam a andar em Deus. Viver a religião, isso não te reprograma a andar em Deus. Sabe, se nós não sairmos daqui deste lugar após um culto de manifestação de Cristo Jesus, sabe, porque aqui nós manifestamos o que somos. Se nós não manifestamos, é porque nós estamos vazios e não temos nada para manifestar. Mas, sabe, ao sairmos daqui, começa um novo ciclo, todos os dias, sabe? Você precisa viver as práticas espirituais. Todos os dias você precisa mergulhar, sabe, nessa vivência de Cristo Jesus.
sabe, viver uma vida de adoração, sabe, de meditação, sabe, de oração em línguas, porque a oração edifica. A gente já está, né, cansado de falar isso, né? Oração em línguas edifica a si mesmo. Então, todas as vezes que você ora em línguas, você está se edificando. E nesses momentos de edificação, Deus ele pode manifestar e falar ao teu coração aquilo que são verdades que não são conhecidas ainda por você. E você recebe, né? Você fala, meu Deus, que palavra. E às vezes você passou por isso aí, por esse texto, várias vezes você não ouviu a Deus, sabe? Porque às vezes a gente lê como um livro, ou simplesmente porque, sei lá, sabe? Mas é tempo da gente viver a prática. Quem anda em Deus não tem seus olhos voltados para o que é natural, sabe? E terreno, mas ele sempre vê uma saída em Deus. Isso é tremendo demais, queridos. Quem anda em Deus, ele não tem os seus olhos voltados para aquilo que é natural, sabe, e terreno, porque ele sempre vê uma saída em Deus. Sempre haverá uma saída em Deus. Sempre haverá uma saída em Deus. Porque a fé é a certeza daquilo que os olhos não viram. E os nossos olhos vê o natural, mas Cristo vê e transcende o natural. Ele nos leva além disso. Amém? Então, quando nós saímos do programa natural humano e você começa a viver na revelação de Deus, você vai viver uma fé que agrada ao Pai. Automaticamente você passa a viver uma fé que agrada ao Pai, sabe, queridos? E tenha uma certeza, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando você se dedica, sabe, em um relacionamento com o Pai, hora após hora, sabe, buscando, se alimentando dele, você não perde, você ganha. Você sempre será um ganhador, sabe? Você vai sair de um estágio e vai avançar para um outro muito melhor. E Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, sabe? Deus ele não envia doenças, queridos. Deus não envia problemas, Deus não envia pobreza. Deus envia o seu Espírito. E o Espírito dele, sabe, operante em nós, ele transforma as nossas vidas, nos leva a vivermos a palavra de Cristo realizada, sabe? Nós temos o Espírito de Deus. Então pare de orar, sabe? Pare de olhar e passe a viver como aquele que crê. Passe de estar, né? Às vezes a gente fica olhando no meio da multidão, não, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Isso é uma mentira, queridos. A música você pode achar bonita, mas é uma mentira. Porque Deus ele já fez. Então se ele fizer, ele é Deus e ele já fez. Ele não vai deixar de fazer, porque ele já fez. Ou nós cremos na palavra dele, ou então, sabe, nós não cremos. Ele é Deus de todos os jeitos, sim, né? Mas ele não precisa fazer mais nada, porque ele já fez. Você precisa crer naquilo que ele já fez. Quantos podem dizer amém? Então pare de olhar, sabe, e como um religioso, e veja como teu pai, sabe, veja como o teu pai, aquilo que ele já fez por você. Passe a viver nessa vivência, né? Dependa dele e a tua vida vai mudar. Colossenses 3, no versículo de 1 a 5, diz assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se nós ressuscitamos com Cristo, Vitor, Tiago, né? Aqui neste mundo não tem que ter nada mais que nos agrade, porque nós precisamos estar focados naquilo que vem do alto, porque lá é aonde nós precisamos viver. E aí, lembrando aqui o texto aqui, primeiro que eu li, diz assim, ó: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde operamos
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós somos, aqui, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Porque nós não somos cidadãos deste lugar, nós somos cidadãos do céu, aguardando ansiosamente a manifestação do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Versículo 2: mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluias. Amém? Então, queridos, nós não somos desse mundo porque vivemos as coisas deste mundo. Sabe, existe um governo que transcende o governo humano. Você pode ouvir decretos e decretos e decretos humanos, mas existe um decreto maior que vem dos céus ao teu respeito. Quando nós nos estabelecemos, sabe, quando nós estamos fundados em uma base sólida e permanente que é Cristo Jesus, Ele precisa ser a nossa base em tudo. Amém? Ele precisa ser a nossa base em tudo. Mas a única maneira de nos reprogramarmos em Cristo Jesus, em Deus, é sermos alimentados mais por Ele e menos pelo mundo natural que nós vivemos. Por isso implica nós vivermos essas práticas espirituais. São práticas e não teorias, e a prática disso nos leva a viver a existência da realidade da palavra de Cristo. Sabe, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir igual você está ouvindo aí agora, talvez de uma televisão, do seu celular, mas é você ouvir, sabe? É você ouvir a voz de Cristo falando ao teu coração. Não estou, nem sempre você vai ouvir aqui na igreja através de um pastor, de um profeta, missionário, seja lá quem for. Mas você ouve em secreto no Pai, você ouve lendo a tua Bíblia, você ouve em um momento de adoração teus, sabe? Você ouve em uma entrega, você ouve em um momento de um quebrantar de Cristo Jesus. E não é dentro da igreja, às vezes vai ser na tua casa, vai ser dentro do teu carro, vai ser, sabe? É isso que nós precisamos viver, queridos. Se nós somos cidadãos do céu, vivamos esse reino. E lembrando lá nosso tema que eu estava ministrando, que eu cerrei falando do Reino Unido, que tudo que tinha lá, quem mora lá em um bairro pode usufruir. Se nós somos cidadãos do reino, então tudo que a palavra diz é nosso por direito e nós podemos usufruir disso aqui. Mas nós precisamos estar embasados, na palavra de Cristo, vivendo essa palavra. Nos esvaziando de toda teoria e palavras humanas para viver aquilo que Cristo revela às nossas vidas todos os dias. Porque Deus, Ele é real e nunca deixou de ser. Então, se Ele é real, que nós possamos viver essa essência todos os dias sobre as nossas vidas. Cristo em vós, a esperança da glória. Se Ele está em mim, amados, eu tenho aquilo que é necessário, essencial para a minha vida, amém? Eu tenho o que é essencial para mim. Então nós precisamos sermos reprogramados, tirarmos todo o ciclo religioso que aprendemos, foi, impregnado, introduzido sobre as nossas vidas, ensinamentos que às vezes diferem, são contrários à palavra de Cristo, e voltarmos à essência disso aqui, puro e simples, a vivermos a prática desse evangelho. A igreja orgânica, ela ouve do Espírito e ela anda dentro do que o Espírito diz, e é isso, é essa essência que nós precisamos voltar, ouvir do Espírito e andar dentro daquilo que Ele diz, amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós cremos, Pai, na Tua palavra, Senhor. Cremos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu és tudo aquilo que nós necessitamos.
Tu és, Senhor, a resposta, Senhor, para esta geração, Senhor. Tu és, Pai, em nome de Jesus, Pai, a grandeza, Senhor, que esse mundo necessita. Tu és, Pai, em nome de Jesus, Pai, a provisão. Tu és o sustento, Tu és a cura. Tu és tudo, Pai. E Tu só és tudo, Pai, porque tudo já foi feito na cruz e não será feito. Nós só precisamos aprender como a igreja de Cristo Jesus a entrarmos dentro dos Teus feitos, aprendendo, Senhor, a descansar todos os dias na Tua palavra, a viver essa palavra, sabe? E deixar que o Senhor construa em nós aquilo que é perfeito e agradável, para todo o sempre. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amados, oferte na conta que está aí nessa telona, né? E nos ajude, né? Esse mês foi bem mais difícil, mas vencemos, porque nós somos um povo que vive pela fé e não retrocedemos daquilo que vivemos. Até que Jesus volte, nós vamos prosseguir, sabe? E foi assim, esse mês foi mais difícil, mas juntos somos mais que vencedores, amém? E esse lugar não é meu, é da igreja de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo Jesus, como nós temos falado, são pessoas. Então isso engloba você, engloba, né, cada um dos irmãos que fazem parte dessa igreja. E a tua fidelidade faz muita diferença dentro de todo um ciclo que nós estamos vivendo, né? E queridos, nós colhemos aquilo que plantamos. Eu não estou dizendo que o Senhor vai te roubar porque você não tem dizimado ao Senhor, sabe? Mas a prosperidade, ela vem de um dar. Dê e Deus te devolverá. É isso que diz a palavra. Dê e Deus te devolverá. Em grande medida, abundante, sacudida e transbordante na sua vida te dará. Amém? Então, se nós queremos viver a provisão e o sustento de Cristo Jesus, nós precisamos ser um povo que dá, um povo que pratica e vive a palavra dele. Então, Deus, ele não vai lançar o cortador, o migrador, o devorador sobre a tua vida, de maneira alguma, porque ele é pai, e ele é pai, sabe, de filhos. Então aqueles que são filhos e entenderam o propósito de ser gratos a Deus e devolverem a Deus, Deus, ele é grato, sabe? Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, e ele vai abençoar esse povo. Mas você não pode requerer sobre a tua vida se você não tem fidelidade para com o Pai. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe. E nós estaremos conversando com os pastores e cremos que muito em breve nós começaremos, né, uma possível plano de retorno para o nosso salão, né? Depois que a gente conversar com os pastores, a gente pode dizer como será. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.